Apesar do medo, eles também partiram para o ataque. Mas era inútil. Eles não podiam me ferir ou me matar. Eu estraçalhei o primeiro. Ele voltou à forma humana. Eu devorei ele parcialmente. O segundo saltou sobre minhas costas, e eu desfiz de minhas vestes e o alcancei quando ele caiu. Perfurei seu tórax fazendo um buraco em seu corpo de lobo. Este também voltou à sua forma humana e eu comi sem tirar os olhos dos outros, que agora eram só 4. Podia ver na forma como andavam de um lado para o outro, que procuravam uma saída. Os covardes queriam fugir, mas eu não deixaria. Eu ainda estava com fome. Fiquei de pé na caverna e gritei, causando um desabamento e selando a saída e apagando assim uma das minhas poucas fraquezas, a fogueira. Eles pareciam não saber daquilo, mas esse era o motivo deles ainda estarem vivos. A fogueira estava entre nós. Com a fogueira apagada, tudo ficou no escuro. Mas aquilo não era problema para nós, os monstros. Seria bom. Assim ela não precisava ver o que eu faria com aqueles índios. Eles então saltaram, todos os 4 sobre mim. Morderam meu pescoço, minhas costas, minhas pernas e braços. Mas como eu disse, era inútil. Meu corpo era impenetrável. Por mais danos que eles me causassem, a única coisa que conseguiam era me deixar mais furioso. Por fim, 2 deles se afastaram quando me viram devorar o 4º índio. O sangue pingava de meu corpo e já empoçava no chão da caverna. Então algo estranho aconteceu. Eles voltaram às suas formas humanas e desamarraram minha pequena selvagem. Eles a colocaram na frente dos 2. Eu os encarei. Havia 2 situações representadas ali. Ou eles estavam entregando ela para mim, ou estavam usando ela como escudo. Eu rosnei, imaginando a segunda possibilidade. Caminhei até eles e parei de frente para ela. Apanhei um fêmur do chão e fiz uma ponta afiada nele e entreguei para ela. E depois me afastei e com alguns murros abri a saída, deixando a luz entrar, para que ela pudesse ver. Os índios não entenderam até que ela os atacou. Mesmo machucada, ela era rápida e não errava os pontos vitais. Minha pequena selvagem saltou sobre eles, perfurou a garganta de um e o coração do outro. E depois de abatê-los, ela usou a ponta do fêmur para tirar o escalpo dos 2. Então passou por mim, com aquelas peles cabeludas, deixando os 2 ainda dando os últimos suspiros. Achei errado desperdiçar comida e fiz o que deveria. Eu a cobri com a minha pele de cervo e a carreguei. Desci a montanha e lá embaixo, quando voltávamos para casa, eu perguntei para ela: o que eles eram? Nunca vi nada como eles em todo esse tempo que vivi aqui. Através dos gestos ela respondeu: eram Skinwalker. Como você, que o espírito do Wendigo habita em seu corpo, o espírito do Skinwalker entrou no corpo deles. Mas diferente de você, eles desejaram isso. Me viram na floresta. Eu não estava usando o meu disfarce. Eu não era um Wendigo. Então me levaram. Eu lutei, mas eles eram muitos. Ela se calou, mas não precisava dizer nada pela fúria com que ela os matou. E o estado dela, eu sabia o que tinha acontecido. Por isso não a levei para a cabana, a levei para a minha caverna. Havia um rio subterrâneo e parte dele era visível no fundo da caverna. Eu a deixei ali e fui buscar suas coisas. Destruí o que sobrou de sua cabana
e peguei suas coisas e o que eu achei importante. Fiz uma trouxa e levei. Na minha caverna eu a protegeria melhor. Enquanto matava aqueles índios, eu percebi uma coisa. Eu não poderia perdê-la. Ela era responsável por eu ainda ter uma parte humana. Se eu a perdesse, eu seria a criatura por completo. Eu não queria isso. Eu fui até o fundo e ela ainda estava dentro d'água. Parecia distante, e a expressão em seu rosto eu conhecia. Ela estava planejando algo. Eu então sentei numa pedra e, enquanto tirava as folhas e galhos dos cabelos dela, perguntei: "No que está pensando? Conheço essa cara." Ela me olhou e me encarou por um longo tempo. E eu já estava me sentindo estranho com aquele olhar. Ela então começou a gesticular e com as mãos ela me contou. Meu pai era o ancião de nossa tribo. Vivíamos numa reserva próxima à cidade. No dia em que nasci, minha mãe morreu. E por eu nascer muda, isso foi visto como um mau agouro para os demais da reserva. Para os demais da reserva, eu traria desgraça para todos, pois matei minha mãe ao nascer e não falava. Meu pai então buscou conselhos com os espíritos e eles revelaram que eu atrairia um espírito de morte e fome para a reserva. Ele não disse nada ao chefe, mas naquele dia foi embora da reserva me levando com ele. Assim eu não traria desgraça para a reserva e ele não precisaria me matar. Foi assim que viemos parar aqui. Antes de morrer, ele me contou isso. Ele tinha medo de que, com a sua morte, eu voltasse para a reserva e fosse morta. Mas me instruiu a ficar com você. Ele disse que você era um espírito de morte e fome que eu atrairia. Ele disse que nosso destino era ficar juntos. Estamos ligados de alguma forma. E agora eu gosto de você, o Cocog mais temido para todos os indígenas. Aquilo foi inesperado, e eu não sabia como reagir, então perguntei: mesmo sabendo que um dia posso perder o controle e devorar você, ainda gosta de mim e acha que estamos destinados a andar juntos? Nunca irá me devorar ou me machucar. Mesmo que esteja com fome, jamais fará isso. Os espíritos não nos uniria para que você me devorasse. Preciso saber por que eles nos juntou. Era uma linda conversa, mas eu não acreditava em conto de fadas. Eu era uma fera que não voltaria a ser um humano magicamente, só porque alguém gostava de mim como eu era. Me levantei e deixei ela terminar de se banhar. Ela veio vestida como sempre, mas sem o crânio de cervo. Não quis comer, apenas se deitou perto de mim e adormeceu. Mais tarde eu saí para caçar. E depois de saciar minha fome, eu levei uma parte da caça para ela. Mas quando entrei na caverna, ela não estava onde a deixei, mas percebi uma claridade no fundo, perto do rio. Ao me aproximar, vi que era uma fogueira. E ela estava dançando, toda pintada em volta da fogueira. Ela emitia sons ininteligíveis. Eu tenho certeza que se ela pudesse falar, teria uma lógica nas palavras. Mas como ela era muda, eram sons estranhos. Eu me afastei e deixei ela à vontade. Não queria incomodar o ritual, ou seja lá o que fosse, o que ela estava fazendo. Voltei para a floresta e fui para o rio me deitar nas pedras. E fiquei olhando o céu, a vastidão de estrelas, e aquela lua imensa e cheia bem no meio delas. Eu costumava deitar na varanda da minha casa com a minha esposa e ficávamos horas admirando esse mesmo céu. Eu precisava dar um basta naquelas lembranças. Não poderia almejar uma vida que não teria mais. Deixaria minha esposa e filhos descansarem em paz. Eu agora era o que minha pequena selvagem chamava de Cocog, que é monstro na língua do povo dela. Senti um frio percorrer meu corpo. Aquilo era estranho,
Eu nunca sentia frio, nem dor, nem calor. Me levantei das pedras assustado. Eu estava sentindo dor e foi aumentando de intensidade. Eu já me contorcia em meio às pedras, tamanha era a dor que sentia. Meu corpo parecia que estava se rasgando e eu me debatia entre as pedras e acabei caindo na beira do rio. Meu corpo queimava e meus ossos estalavam. Então tudo escureceu. Acordei sentindo os peixes me cutucarem. Eu sentia eles me beliscar. Aquilo era estranho. Eu senti um mosquito tentar entrar em meu nariz e o espantei com minha mão. Foi aí que eu vi. Não eram garras, mas mãos. E eu tinha um nariz. Eu tinha mãos humanas. Eu toquei o meu rosto e chorei ao sentir que não era um crânio de animal. Eu chorava enquanto tocava meu corpo. Aquilo só poderia ser um sonho. Eu era humano outra vez. Eu me ergui com dificuldade. Meu corpo todo doía, um corpo humano. Eu tinha um corpo humano. Pernas, pés, braços. Quando tentei ficar de pé, eu caí no rio. Senti a água gelada, senti frio. Eu olhei para a água tentando ver meu rosto. E quando ela parou, eu me vi. Não era como o meu eu de antes. Eu parecia com um dos índios que a minha pequena selvagem havia matado. Meu antigo eu tinha cabelos loiros e uma pele branca e olhos azuis. O eu de agora tinha os mesmos olhos azuis, mas a pele era mais queimada, como a dela, e os cabelos eram negros e compridos como os dos índios. Eu era um índio. Estava ainda me contemplando, achando aquilo fascinante e tentando entender como foi possível. Passei a mão em meu rosto, ainda me olhando no rio, quando senti uma dor terrível no lado direito do peito e vi no reflexo da água uma marca se formar, tomando quase todo o meu peito. Era um semicírculo, começava grosso e afinava no final. Cortando esse semicírculo, outra marca surgiu, atravessando ele. No início era sinuosa, mas depois seguia reto, afinando na ponta. Não era uma dor insuportável, mas era dor. Para mim, que nunca sentia, foi terrível. Depois de formado, o símbolo ficou branco, como uma tinta, como uma pintura indígena. Eu sentei na água e passei a mão, mas não saía. Sei que teria uma explicação. Sei que ela me daria uma. Me levantei da água e foi então que percebi que estava nu. Corri o mais rápido que pude para a floresta. Caí algumas vezes. Teria que voltar a me acostumar com o corpo humano outra vez. Não foi difícil, foi meio desengonçado. Que ironia! Aprender a andar como um humano. Estava longe da minha caverna, então fui ficando melhor ao longo do caminho. Percebi que era ágil e rápido, saltando alto, subindo nas árvores. Só era difícil me agarrar, pois não tinha mais garras. Então fiz como minha pequena selvagem. Fui cuidadoso, porém rápido e ágil. Avistei a caverna e por instinto farejei e descobri que sentia os cheiros ao redor e ainda podia ver através deles. Dentro de mim eu ainda era um mendigo. Desci da árvore e entrei na caverna. Estava escura, sinal de que a fogueira estava apagada. Fui até o fundo sem me preocupar. Eu ainda podia ver no escuro. A fogueira dela estava quase se apagando. E ela estava caída ao lado, estava nua e toda pintada de tinta branca. Mas o que me chocou foi a mesma marca que eu tinha, estava no lado esquerdo do peito dela. Eu pensei em passar a mão, mas desisti. Imaginei que, como a minha, a dela também não saía. A levei para o rio e a banhei, limpei tudo por onde pude passar a mão.
Depois a vesti e coloquei deitada nas peles. Acendi uma fogueira e depois me vesti. Fiquei esperando ela acordar, mas acabei cochilando, com o silêncio que fazia na floresta. Acordei com as mãos dela tocando o meu rosto. Fiquei quieto, queria ver até onde iria a curiosidade da minha pequena selvagem. Mas não foi muito longe. Ela tocou meus cabelos, acariciando-os até o comprimento. Depois o meu rosto, meu nariz, minha boca. Abriu meus lábios e examinou meus dentes. Então eu não aguentei e ri abrindo os olhos. Ela me olhava surpresa e depois de um tempo sorriu também. Então se aproximou de mim um pouco e desceu sua roupa, me mostrando a parte de sua marca, e perguntou em seus gestos habituais: "Você tem uma como essa?" Eu a encarei por um momento e afastei a minha pele que usava, mostrando a minha para ela, e perguntei: "Eu sei que é sua língua, mas o que significa?" Ela me olhou e percebi que estava receosa em me dizer o que era. Me aproximei dela e disse, segurando em suas mãos, que eram calejadas como as minhas. Sorri enquanto sentia as mãos dela. Mas saí da distração e disse para ela: "Não precisa ter medo de me falar. Não vou me zangar, nem ficar triste. Sei que meu estado atual tem a ver com o que você estava fazendo ontem à noite. Não sei como fez, mas eu estou feliz e muito grato." Ela me olhou e disse: "Não sei se vai ficar feliz quando eu contar, mas você também não estava feliz em ser como era o tempo todo. O que você fez?" Ela se encolheu e abraçou os joelhos e começou a contar. Nunca lhe disse qual era a minha tribo, mas ela é muito antiga e considerada extinta pelo resto dos nossos irmãos. Minha tribo é pequena, considerando as outras espalhadas pelo mundo. Meu pai me contou que não passávamos de 50 na época em que foi embora comigo. Somos navajos, mas descendentes dos Croatoan. Minha tribo, há muitas eras, se sacrificou para deter um grande mal que veio do mundo espiritual. Mas nem todos morreram, porém muitos se renderam a esse mal e foram abandonados por causa da por nossa entidade espiritual maior. Meu pai nunca me disse quem era e qual era o seu nome. Fomos proibidos de falar ou clamar por essa entidade. Fomos condenados a viver como humanos normais e passamos a dar ouvidos a todo tipo de mau presságio, como o que foi revelado sobre mim. Mas meu pai me ensinou os nossos antigos costumes de falar com o mundo espiritual. Afinal, eu era filha do ancião e xamã da tribo. Foi assim que descobri que sua caverna não é um lugar comum. É o que minha tribo chama de Dinibicaiá, lugar sagrado, onde o poder do mundo espiritual toca o mundo físico. Eu não entendi esse poder, mas sentia ele quando vim aqui. Mas ontem à noite, quando você saiu para caçar, o guardião deste lugar sagrado me chamou e disse que a punição da minha tribo havia cumprido seus dias, e agora eu, como filha de um ancião e xamã, podia me comunicar com ele. Eu a interrompi e falei: "Eu vim aqui ontem à noite trazer caça para você, e a vi dançando em volta da fogueira e falando em uma língua estranha, mas não vi nenhum espírito. Você precisa acreditar para ver. Ele sempre esteve aqui. Ele me disse quem era a nossa divindade espiritual, que minha tribo não me aceitaria de volta porque eu não falo. Mas como uma filha de um ancião e xamã respeitoso, eu deveria proteger o Diibicaiá. Prometi fazer isso, mas dei uma condição para isso a ele, e ele aceitou. Eu pedi que você fosse transformado num guerreiro da Mãe Terra. Por isso você agora é assim. Pode guardar o Endigo dentro de você e soltá-lo quando for preciso ou quando quiser. Mas deve proteger as criaturas
e as criações da Mãe Terra. Essa marca é o símbolo do Endingo, porque é o que você é, e eu sou a sua companheira, por isso o guardião me marcou também. Você agora é um guerreiro da Mãe Terra, e eu a xamã responsável pelo lugar sagrado. Foi a Mãe Terra que o convocou quando aquele espírito do Endingo tocou. Eu estava atônito. Tudo aquilo era novo para mim, mas uma coisa estava me incomodando. Diz que a Mãe Terra me convocou, então ela permitiu que minha família morresse daquela forma monstruosa, só para me convocar como seu guerreiro? Ela segurou minhas mãos e a apertou, depois soltou e falou com gestos. Não, a Mãe Terra não age assim. Ela jamais convocaria um guerreiro destruindo vidas. O destino quis que sua família se fosse, mas a Grande Mãe usou sua tragédia para algo bom. Ela o manteve humano mesmo quando era um endingo, mesmo quando a fome lhe dominava. Ela o mantinha no controle, até que você soubesse quem é e por que está aqui. Agora tudo fez sentido para mim. Esse era o motivo por que eu não esquecia da minha vida humana. Eu estava grato por isso. Eu seria o guerreiro da Mãe Terra mais fiel a ela que qualquer outro que já tenha existido.